Aplaude ao Senhor aqueles que podem. Aplaude mais forte, querido. Bota a força nessa mão aí. Aplaude a Ele com vontade, igreja. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Saúdo a todos com a santa paz do Senhor Jesus, amém? Quem está contente com o Senhor, diga graças a Deus. Só aqueles que acreditam em um tempo profético de Deus sobre a tua casa, diga aleluia. Aproveitando que você está em pé, pega a tua Bíblia comigo, por favor. Pega a tua Bíblia comigo, por gentileza. E abre a tua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus. Oh, glória. Evangelho de Mateus. Capítulo de número 26. Essa palavra vem me acompanhando já há alguns dias. E não seria inteligente da minha parte passar por aqui e não dividir com você essa revelação da parte de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 26. Oh, glória. Só aqueles que encontraram, digam amém. Eu quero ler com todos os irmãos apenas um versículo. Só um versículo, que é o versículo de número 33. Versículo de número 33, que diz assim: Mas Pedro respondendo disse-lhe, ainda que todos se escandalizem de ti, eu nunca me escandalizarei. Mas Pedro respondendo disse-lhe, ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Eu nunca me escandalizarei. Eu nunca. Não escutei. Poder se assentar, por favor. Olha para quem teve a sorte de sentar do teu lado, diga para essa pessoa, nunca é muito tempo. Amém, igreja? Amém, igreja? Quero glorificar e exaltar ao Senhor pela oportunidade única que Deus dá para cada um de nós, a fim de que eu e você venhamos gerar um ambiente para que Deus estabeleça o reino dele e assim ocupe o lugar mais alto no nosso coração. Lembrando que foi o que ele disse para a samaritana, né? Que ele não era lugar, que ele era ambiente. Que a samaritana estava tão preocupada, qual é o lugar que eu devo tocar meu teclado? Qual é o lugar que eu devo tocar minha bateria, minha guitarra, meu baixo, meu violão? Eu pego meu instrumento e adoro em Jerusalém? Eu adoro em Samaria? Ou eu tenho que subir para o monte? Jesus disse para ela, é tanta gente procurando e disputando lugar para adorar. Não entenderam nada ainda, não é lugar. Eu não estou procurando lugares, eu estou procurando adoradores. Então não importa o lugar, se ali tiver alguém adorando em espírito e em... Espera um pouco, não importa o lugar, se ali estiver alguém adorando em espírito e em...
ali algo acontecerá. Então aí você observa que não importa onde você está, não é o lugar que faz de você um adorador. É você que faz do lugar um ambiente para se adorar. E se Jesus ainda está procurando adoradores, é porque ele não encontrou. Mas eu tenho certeza que ele vai encontrar pelo menos uns 3 aqui essa noite. E o nome dele certamente será glorificado. Diga comigo, eu creio. Então que eu e você possamos gerar essa atmosfera, gerar esse ambiente, a fim de que Deus realmente venha fluir no nosso meio e tenha a liberdade de trabalhar de maneira totalmente especial. Eu estou imensamente feliz por estar aqui para juntos glorificarmos e exaltarmos o nome do Senhor. Eu só não estou mais feliz porque minha esposa não pôde me acompanhar. E eu tenho desespero de viajar sem ela. Porque você sabe, né? O que garante o sucesso de um marido é a esposa. Não, a Bíblia diz, não é bom que o homem fique... Na verdade, Deus estava querendo dizer, não é bom um mundo sem mulher. Em outras palavras, foi isso. A Bíblia diz que Deus colocou a mulher como submissa. Sabe o que significa? Aquela que vem por baixo. Mas ela não vem por baixo no sentido de inferior, porque ela é menos, porque ela é pior. Ela vem por baixo porque ela é raiz, ela é base, ela é estrutura. Ela é aquilo que segura tudo aquilo que o homem chama de vitória. Então, na verdade, é ela que recebe de Deus a capacidade de edificar uma casa. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua. Então a obrigação de edificar a casa não é do homem. O homem não tem essa capacidade. Só uma mulher pode edificar a casa. Então a mulher sábia edifica a casa. A tola não precisa nem de demônio, a desgraçada. Sozinha ela acaba com toda a bagaceira. Mas louvamos e exaltamos ao Senhor, porque a mulher sábia edifica. Eu disse que a mulher sábia, não ouvi, a mulher sábia edifica. Deus deu sabedoria para a mulher e ela edificou a casa. Deus deu para o homem e ele ficou rico. No caso de Salomão. Então não adianta você ser rico e não ter uma casa edificada, você vai botar tudo a perder. Então tenha plena certeza que quando você convidar um pedreiro ou um mestre de obra para construir uma casa para você, ele não vai trazer da casa dele a areia, a pedra e nem o cimento. Você contratar alguém para fazer uma casa para você, você que dá os materiais. Escuta, você que dá os... A mulher não consegue edificar uma... se o homem não nos der os materiais. E a Bíblia diz que o único material que a mulher precisa para edificar uma casa é amor. Que o marido ame ela, como Cristo amou a igreja, a ponto de morrer por ela. Então, na verdade, você não tem uma esposa atribulada, você tem uma esposa mal amada. Se ela não tem sido uma bênção, é porque você não está sendo macho o suficiente para amar ela do jeito que ela me chupa essa manga. Mas eu não vim. Deixa eu te deixar isso uma outra vez. Não vim ministrar casais hoje, eu vim, me alegrar com vocês pelo aniversário. É uma forma de dizer o quanto a minha esposa faz falta. Hoje acabou rolando uma carreira solo, mas que Deus esteja me usando só a metade e tendo misericórdia de mim. Diga comigo, eu creio. Mais uma vez, eu creio. Eu vim e já vou hoje mesmo, porque amanhã já começa o aniversário da minha igreja, de 4 anos. Não é 9 anos, mas estou caminho disso. E os preparativos lá tá a todo vapor. E aí a maioria fica sem saber o que fazer com o pastor fora. Então, dei um pulinho aqui para dar uns brada, uns cantanébria, uns dergandoiandas, porque não nagachai. E já volto já. E já peço desde já para vocês orar pelo meu avião, porque eu tenho desespero de avião. Eu tenho DVDs que eu só falo sobre isso. Medo mesmo, sabe? Pânico na floresta, pavor mesmo. Aí as pessoas dizem assim, mas com o tempo você vai voando, vai perdendo. Não vai, não vai, isso é mentira do diabo. Não vai. Meu medo só vai aumentando, só vai aumentando, só vai aumentando. E assim, aí eu entrar no avião, a lágrima já cai aqui, ó, torrencialmente. Assim, ó, cai sem precisar forçar. E a impressão que eu tenho é que o diabo usa a aeromoça. Essa é uma impressão que eu tenho. Porque ela vem com aquela conversinha do inferno. No caso de despressurização, as máscaras cairão automaticamente. Põe primeiro em você.
depois em quem está do teu lado. Eu já falei para minha esposa, a máscara caiu, põe em você. Eu já fui. Gente, a máscara caiu, já era. Não tem o que você tentar resolver ali. Não, aí ela fala assim, ó, põe a máscara e respire normalmente como? Como? Não dá. Esses dias eu sentei na frente da aeromoça, ela viu eu chorando, ela olhou para minha esposa e disse assim, ele tem medo? Pô, tá na cara. Eu no avião, você não toca em mim, você não conversa comigo, você não fala comigo. Eu fico numa tensão tão grande. Se você tem medo, ore para você nunca viajar comigo. Se olhar para minha cara, você tem certeza que vai cair. Eu passo isso na cara. Na cara, eu passo isso. Mas já aprendi já a fazer a oração de entrega. Que é a oração final mesmo. Aquela para você, já entregou a alma, tô aí, Senhor. Avulso, pode recolher. Esses dias eu estava em Nova York, eu fiz uma escala em Nova York. Aí entrou 2 judeus, já para o check-in. Aí entrou 3, entrou 4, entrou 5. Eu estava contando, estava dando 20 judeus. Aí deu 28 judeus vindo para o Brasil. Aí 30 judeus, 33, 34, 35, 38. Deu 40 judeus, deu 57 judeus. Eu fui contando, deu 60. Quando deu 70, eu liguei para minha mãe. Eu falei, mãe, é hoje. Liguei para a senhora para dizer que eu amo a senhora é maravilhosa, tal, tudo, é hoje mesmo que Deus vai me recolher. Eu contabilizei 80 judeus. A minha esposa falou, por que você está tão desesperado? Eu falei, é Deus separando o seu povo. É hoje. É um DVD que eu só falo desse meu medo. O tema do DVD é vencendo o medo, né? Porque não é pecado ter medo, o pecado é você se render a ele. Eu não me rendo, eu vou. Coração na mão, orando o Salmo 91 de trás para frente, mas eu vou, porque ter medo é ter fé no diabo. Então se você se render ao medo, você não avança. Olha para quem está perto de você e diga assim, hoje você vai jogar na lata do lixo todo medo. E aí você já fica aí a dica para você interceder por mim, meu voo de volta. Pelo amor de Deus, que eu olho a passagem e eu já falo, o sangue of the Jesus tem power. Meu Deus, que já mistura os idiomas. Diga assim comigo, eu creio na minha vitória. Pastor Ney é um amado, né? Eu digo que o pastor Ney é um potão de mel. Uma grande bênção da parte do Senhor. E é muito bom saber que ele foi a ponte para que eu entrasse aqui dentro e pudesse compartilhar com vocês um pouco daquilo que eu tenho visto, ouvido e vivido da parte do Senhor. Já estou com o pastor Ney há mais de 9 anos e não adianta, né? A gente é mais gente quando entra uma gente na vida da gente. Ninguém vence sozinho. Vencer sozinho não é vencer. E vitória não é vitória se você não tiver com quem compartilhar. Mas lembrando que também tem gente que atrasa a vida da gente. É bom saber também que quando pessoas erradas nos deixam, coisas erradas deixam de acontecer. Então escolha melhor quem você está trazendo para perto de você, deixando pisar no teu espaço vital. Isso aí é macumba, está na hora de você dar uma chutada nesse voodoo aí, que está atrapalhando toda a tua vida. Diga comigo, Deus me ajuda. Muito bom te conhecer, Bispo Júnior. Ainda você não me apresentou a tua família, mas ainda creio nesse mistério. Mas a princípio eu quero te agradecer pelo carinho, pela hospitalidade. Isso é um dom de Deus, por me permitir se sentir tão à vontade, que você já sabe o jeito que eu prego, né? É complicado. Pastor Silas Malafaia me convidou lá para pregar na igreja dele, na sede, fui. Passaram o microfone para mim e disseram assim, eu duvido que você pula. E lá o púlpito da sede da DEVEC é uns 8 degraus. Eu pulei. Fiz uma cara, porque deu uma deslocada aqui, ó. Na hora que o povo viu a minha cara no telão, acharam que é poder. Começaram a falar em mistério. Não era dor. Mas depois, um dia eu explico. E aí, não sei se volto, né? Então eu costumo pregar nas igrejas como se fosse a última vez. E tem igreja que é mesmo. Nunca mais me convida. Porque o negócio é o seguinte, eu prego, você não dá zoom, tá? Porque se você der zoom, você me perde. Que eu vou correr tudo isso aqui, campeão.
Eu tenho um fogo cerrado no meu peito que não me dá descanso. Então você segura aí de longe mesmo. Apesar que se você aproximar também no zoom, a fuça é zoada. Não vai dar certo também. Assusta quem está na live. Aí você começa a observar que Deus me levantou para pregar para surdo. Então eu prego em igrejas onde só tem surdo. Conferência de surdo, congresso cruzada de surdo. Que só no estado de São Paulo são mais de 10 milhões de surdos. Então é muito deficiente auditivo. E pregando para surdo, eu uso a pantomima, o alfabeto dactilológico e a Libras, que é a linguagem brasileira de sinais. E pregando para surdo, eu consigo fazer 4 personagens ao mesmo tempo. A maioria dos pregadores pentecostais para surdo consegue segurar o surdo na cadeira 15 minutos, pois eu seguro 1 hora. Mas você não tem noção o que eu faço. O que eu faço, quem é da congregação cristã, Deus é Amor, presbiteriana tradicional, peca. E assim, o surdo não me deixa no vácuo. Se ele se levantar, eu cato que tem mais pesado, taco nele. Ele vai para UTI, mas não vai para casa. E coisa linda é você ver um surdo se levantando e entregando profecia para o outro em sinais. Só que aí eu tinha um sonho de ministrar para quem ouve. E aí Deus me deu esse privilégio. Hoje em dia eu estou ministrando mais para quem ouve do que para surdos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Eu prego para quem ouve como se eu ainda estivesse pregando para surdo. É aí que tem muita gente que não gosta. E aí a pessoa não convida eu mesmo. Nesses dias um irmão ligou lá no escritório e perguntou pro irmão que faz a minha agenda. Ele usava droga, né? Ele falou, usava. Eu estava vendo os vídeos dele no YouTube. Ele ainda não fuma um baseadinho? Pelo amor de Deus, né, irmão? Fui liberto faz tempo, já faz mais de 18 anos. Então, ainda bem que tem algumas pessoas ainda que acreditam que Deus escolhe as coisas loucas do mundo para efetuar a grande obra dele. Não adianta também, né? Todo doido reconhece outro doido. E aí a gente segue dando glória. Eu estou viajando no Brasil e alguns países dando seminário de intercessão, gerando intercessores, onde eu falo sobre unção territorial, mapeamento profético, espíritos familiares, espíritos residenciais, corte de conexão, quebra de vínculo e fechamento de portal. Psicomemória, memória celular e maldição, que corre por 3 gerações, por 4 através do DNA e por 10 no caso de bastardia. Falo também sobre a batalha espiritual através do louvor. Como alcançar o mundo espiritual através da escala musical, da combinação de acorde e na sequência de notas. Na impostação de voz, na firula, no falsete, no vocal run, no vocal drive, no melisma, como alcançar camadas de governo. Ou seja, é mundo espiritual total. Agora estou fazendo em São Paulo um retiro para 100 pessoas, confinar essas pessoas dentro de um sítio, e aí são 3 dias só mundo espiritual, com intervalos só para alimentação profética, e já segue eu e alguns camaradas também que trabalham fora da caixa, que é totalmente doido mesmo, assim, no mundo espiritual. Não adianta, o mundo espiritual existe e ele não pode ser ignorado. Então eu e você precisamos ter essa noção. E é muito bom saber que eu vou retornar sim, para falar com vocês um pouco dessa doideira aí, que muita gente agora tem visto a necessidade, principalmente quem foi chamado para a intercessão. A princípio, Deus tinha colocado nas minhas mãos o dever de treinar jovens e enviar eles para o campo, porque segundo a última pesquisa pela Junta de Missões, maior é o número de missionários que estão voltando do campo do que os que estão indo. Então eu comecei a treinar jovens para mandar para o campo missionário. Então eu confino os jovens por 4 meses dentro de um sítio e levo eles à situação extrema, para ver se eles vão aguentar uma África, uma aldeia indígena, um sertão, um ribeirinho, povos ciganos. Então o treinamento tem ainda acontecido, só que o que era uma base para treinar jovens acabou virando uma igreja. Na verdade, igreja você não abre, né? Ela nasce. E aí Deus me deu o presente, que é a IMEP, Igreja Missionária Enviados pelo Espírito. A primeira igreja missionária no Novo Testamento, Atos 13. É o Espírito Santo que chama, separa e envia. Eu acredito num Deus que chama 100% e envia 100%. Ele não chama 12 e envia 6. Ele não chama 4 e envia 2. Ele chama 12 e envia 12. Ele chama 6 e envia 6. Ninguém foi chamado para sentar. Todos foram chamados para serem enviados pelo Espírito. Diga comigo, eu tenho uma chamada.
Então eu estou com base missionária em Malawi, Chimoio, Maputo, Tete e Dondo, na África. Estou fazendo trabalho nos ribeirinhos do Brasil. Você sabe, né? Existem 40 mil ribeirinhos no Brasil e 10 mil nunca ouviu falar de Jesus. Estamos com uma base em Afuá, Bailique, Buritizal, Macapá e Pará do Belém. Estamos com a abertura de poços artesianos no extremo sul do sertão nordestino e fazendo um trabalho de discipulado com os índios do Mato Grosso do Sul. Fazendo trabalho não somente com os terenas, mas com os quidauanas, os caiuás, os caidiuás, os quilombolas e os chavantes. E aí descobrimos que maior é a comunidade cigana no Brasil do que índio. Tem mais cigano do que índio no Brasil. Nós estamos tanto evangelizando os índios e ainda não tem uma igreja que estude a cultura cigana para apresentar Jesus para eles. Agora já estou participando aí de um treinamento e vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Só estou falando um pouco para que a gente tenha liberdade, porque o que eu vou fazer aqui, a gente tem que conversar um pouco. A gente tem que conversar. Diga assim comigo: Senhor, rasga tudo, mas fala comigo. Eu preciso ouvir a tua voz. Amém? Amém? Não ouvi. Amém? Ai! A primeira coisa que você precisa entender é que a maneira que você lida com os seus fracassos é que vai determinar a sua próxima vitória. Se você não aprender a lidar com os fracassos, se você não aprender a lidar com as decepções, dificilmente você vai alcançar situações melhores e maiores do que essa que você está vivendo. Não adianta. A decepção ela pode mudar o sentimento, a dor pode mudar você, mas não pode paralisar a obra que Deus tem na tua vida. Até quando você vai deixar as decepções passadas impedir o teu futuro? Quando é que você vai entender que ficar remoendo o passado e cafunchando o que passou pode anular o teu presente e apagar o teu futuro? Então hoje, se tem uma coisa que Deus quer, é que você tenha esperança. E a esperança nada mais é do que a capacidade de resistir à pressão do tempo. Ou seja, não importa o que passou, não importa o que aconteceu, é tempo de você deixar as coisas que para trás ficaram, avançar para as coisas que estão diante de ti e prosseguir para o alvo. Diga comigo: eu creio que isso acontecerá nessa conferência profética. Quando eu falo de profético, aqui ó, quando eu falo de profético, eu falo de algo que não tem na terra. Uma unção profética, uma dança profética, um ato profético, tudo que envolve profético, aqui ó, tudo que envolve o profético, eu disse que tudo que envolve é algo que não tem no mundo físico e você precisa trazer. Então quando nós fazemos uma conferência profética, nós estamos dizendo: vamos buscar do céu algo para a terra. Vamos buscar no céu algo para a terra. Vamos buscar no céu algo para Efésios, capítulo de número 1, versículo 3. Bendito é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos. Bendito é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as... Não ouvi, todas as... Se Ele nos abençoou com todas as... Quando eu digo todas, sobra quanto? Quando eu digo todas as bênçãos, sobra quantas? Nenhuma. Se Ele já nos abençoou com todas as... Por que a gente está pedindo bênção? Jejuando por bênção, fazendo voto por bênção, subindo para o monte por bênção, campanha por... Se Ele já nos abençoou com todas as... Você está perdendo tempo. Vamos ler o versículo inteiro? Capítulo 1, versículo 3. Bendito é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as... Nas regiões... você sabe o versículo, né? Nas regiões... Então todas as bênçãos já foram liberadas para nós nas regiões. Se você quer qualquer uma delas, entra e pega. Agora, como é que a gente vai entrar nas regiões? Se nenhum pastor ensina, se nenhum pregador ensina, através do profético. Quando a menina pega um tecido lilás, porque o tecido lilás exposto à luz vira uma ferramenta de violência divina. Quando a menina pega um tecido lilás e começa a dançar com ele, ela diz: é profético. O que ela está dizendo? Eu peguei algo no físico, apontando uma revelação divina para gerar um impacto na terra. Então quando eu digo, nós estamos numa conferência, nós estamos fazendo algo na terra
por uma revelação divina. Nós estamos fazendo algo na terra por uma revelação para gerar um impacto nas nossas vidas. Por isso que eu quero profetizar que nas próximas 24 horas algo de Deus vai acontecer na tua vida. Nas próximas 24 horas Deus vai abrir uma porta onde não tem parede, vai trazer à existência o que não existe e vai chamar as coisas que não são como se elas já fossem. Diga comigo, eu creio. Mais uma vez, eu creio. Mas não tem como você viver o profético se Deus não te preparar. Não tem como eu e você vivermos o profético se Deus não nos preparar. Se Deus não nos prepara, porque Deus tem essa, né? Ele podia ter escolhido uma pessoa melhor do que você, mas não, pegou você. Não, tanta gente da hora, tanta gente cabulosa, tanta gente maneira. Deus vai o quê? Com a tua cara. Às vezes eu leio a Bíblia e às vezes eu vejo uns camaradas na igreja, eu chego à conclusão que Deus tem uma inclinação por quem não presta. Não adianta você me olhar com essa cara de querubim da arca, que Deus sabe muito bem de onde Ele te arrancou. Dá para contar no dedo aqui quem nasceu em berço evangélico. A maioria aqui, ó, se juntar o passado, a gente monta uma facção. Porque de onde o meu Deus te tirou é só God na life. Aí você começa a observar que Jesus sempre, aqui ó, Jesus sempre escolheu os improváveis. Olha aqui para mim. Jesus sempre escolheu os. Quando Jesus foi escolher os discípulos deles, deixa eu tirar isso aqui para mim ver a cara de vocês. Vamos chegar escondido. Rapidinho. Obrigado. São doidos. Aí, no canto. Aí você começa a observar que Jesus sempre escolheu os improváveis. Jesus foi escolher os discípulos dele no norte da Palestina. Olha aqui para mim, ó. Quando Jesus foi escolher os discípulos dele, ele foi lá no norte da Palestina. Eu disse no norte da... Para quem não sabe, o norte da Palestina era bocada. Era gueto. Piqueira. Que eu sou desses bairros lá na minha cidade. Sabe aquele bairro que você passa, você diminui o farol, abaixa o vidro, você começa o Salmo 91, aquele que habita tal, porque senão é tiro na cara. O norte da Palestina era uma galera da pesada. Ó, aqui pro tio, ó, não desconcentra não, foca aqui, ó. Era uma galera da pesada, eu disse que era uma galera da... Jesus vai para lá. Tanto é que os judeus do norte da Palestina, eles eram discriminados lá em Jerusalém. Porque os judeus de Jerusalém não discriminavam apenas os cananeus, os samaritanos, discriminavam também os judeus que eram do norte da Palestina, porque eles estavam próximos às nações gentílicas. Se você começa a estudar a parte geográfica da Bíblia, você vai entender isso. E aí Jesus, chegando no norte da Palestina, ele começa a escolher os discípulos. Aqui ó, ele começa a escolher os seus. Escolhe 1, 2, 3, 4, 5, por que não 6? Porque não 7, tem o quê? A gente já tem um 8, né? Um 8. Depois do 8 a gente já vem o quê? O 9. Por que não um 9? Você está aí meia tímida, mas tem um 9. Aí depois do 9 tem o quê? Um 10, né? Que Jesus já escolheu 10 ali. Só ali ele já escolheu? Não ouvi, só ali ele já escolheu? Aí ele estava tão gostando dali mesmo, que perigoso mesmo. Ali a galera sinistra, tosca, uma galera assim terrível. Ele escolheu 11, mas para dizer que ele não era preconceituoso, para dizer que ele não era esse negócio de que fazia bullying, ele voltou para Jerusalém para escolher pelo menos um 100% judeu, pelo menos um que tivesse mais de 2 faculdades, que falasse mais de 3 idiomas, que soubesse comer com todos os talheres, que tivesse etiqueta, que soubesse entrar e sair de qualquer lugar, que soubesse calcular o valor do PI. A hora que ele voltou para Jerusalém para completar os 12, ele escolhe lá em Jerusalém Judas. Aí eu fico encucado com essa parte. Devia ter ficado lá no gueto. Devia ter ficado lá na bocada e fechar os 12 lá. Mas quem sou eu para discutir? Nem vivia no tempo. O próprio Jesus olhou para os 12 e disse assim, ó, eu escolhi 12 e um de vocês é o puro capeta. Você acredita que Jesus disse isso? Por que Judas estava no meio?
Porque o que Deus tem que fazer, o que Deus vai fazer na tua vida, o diabo vai ter que assistir no corpo de alguém. Não interessa de que corpo seja. A gente aprende na intercessão que todo espírito sem corpo é um espírito sem autoridade legal. Tudo que o espírito precisa é de um corpo. E já que o diabo precisava assistir à vitória do povo de Deus, ele precisava de um corpo e pegou de Judas. Por isso que a Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Olha para quem está perto de você e diga assim: o diabo vai ter que assistir a tua vitória no corpo de alguém. Então não se incomode com os endemoniados. Eles não podem apagar o que Deus tem com você. Hoje o Senhor me trouxe aqui para dizer para cada um de vocês: não se incomode com aquele que está dando lugar para o diabo. Não se incomode com aquele que está emprestando a boca para o diabo. Hoje o Senhor manda eu te dizer: o diabo vai ter que assistir a tua vitória no corpo de alguém. O importante é você avançar, abrindo a tua boca e dando glória. Abrindo a tua boca e dando glória. Abrindo a tua boca e dando glória. Diga comigo: eu creio. Esses dias eu estava vendo um camarada super formado nas teologias falando sobre os discípulos. Ele chegou até a escrever um livro. Escuta, e é mais do que comprovado que dos 12 discípulos, eu disse que o mais perfeito era Judas. Vocês acreditam, gente? Que de todos os discípulos, o que menos deu trabalho para Jesus. Olha aqui, ó, não deixa eu no vácuo não, que eu estou de olho em você. Aqui, ó, dos 12 discípulos, o que menos deu trabalho para Jesus foi Judas. O que menos deu trabalho para Jesus foi? Mas também quando deu, né? Mas a Bíblia diz que foi o que menos deu trabalho. O que mais deu trabalho para Jesus foi Pedro. Tudo que Pedro pôde fazer para queimar o filme de Jesus. Para jogar na lama o ministério de... Tudo que ele pode fazer para comprometer, para queimar o filme, para estragar, para melar, para jogar areia nos jogos, tudo ele fez. Que o encontro dele com Jesus já foi tumultuado. Em Lucas 5 você vê. A Bíblia diz que Jesus estava pregando para uma multidão e Pedro não estava nem querendo saber da pregação, estava lavando a rede. Tinha tentado uma pesca a madrugada toda, uma tentativa frustrada, estava com sono, porque tem gente que com sono é um demônio que não tem no inferno. Tem gente que se não dormir ofende a mãe. Tem gente que é com fome, tem gente que é que não dorme. Pedro, como os psicólogos dizem que ele era sanguíneo, ele ali, ó, no calor, lavando a rede, doido para ir embora dormir. E Jesus pregando para as multidões. Olha aqui para mim. Jesus pregando para as multidões, de olho em Pedro. Pedro lavando a rede, mais ou menos assim, ó. Quero nem saber esse negócio de igreja. Você gosta de igreja? Não paga a sua conta, viu? Porque eu já fui de igreja. Porque quem já foi de igreja gosta de queimar o filme de quem vai. E segundo algumas linhas teológicas, Pedro congregava com João Batista no deserto. E João Batista perdeu a cabeça e a igreja fechou. Só quem vem de uma igreja que fechou, só quem vem de uma igreja onde o pastor perdeu a cabeça, sabe o quanto isso nos machuca. Sabe quando você saiu de uma igreja que fechou? Sabe quando você saiu de uma igreja que o líder perdeu a cabeça? Pedro estava tão decepcionado com essa coisa de igreja, com essa coisa de evangelho, que ele falou assim: ó, o negócio é trabalhar, é pagar a conta que vai vencer no dia 25, que já pagou aluguel, já uma assistência médica, já sexo, e lavando a rede, não queria nem que essas coisas de crente, já fui disso aí, ó, já fui dos Plovia, dos Maná, Orianda Labar, nada. Agora, ó, eu quero, ó, e Jesus só de olho nele, como também está em você essa noite. Antes de terminar a pregação, Jesus vai lá. E Jesus diz assim, ó, com licença, o Psiute, que não sabia o nome, Pedro, Simão, para você. Tem como você me emprestar o barco? Que eu estou tentando terminar a pregação, mas o povo está me assediando. Tem como você me emprestar o barco? É rapidão? Ou é aquela mensagem que não tem fim? Não, eu já estou concluindo já a mensagem. Então sobe aí. Jesus subiu no barco. Tinha mais de 5.000 barcos lá no lago de Genezaré. Jesus entra no barco justo de... Quando Jesus vai com a tua cara, não adianta. Já era. O escolhido não tem escolha.
Está entendendo? Está entendendo? Não adianta. A hora que Jesus entra no barco de Pedro, ele olha para Pedro e diz assim, ó, posso fazer só mais uma pergunta? Fala. Tem como se afastar o barco da praia? Porque você sabe, né? Os crentes são tão doidos que já está todo mundo no barco. Deus da minha vida. Fica com Deus. Para afastar? Afastou. A hora que afastou, Pedro aqui, ó. Porque tem gente que a pregação está rolando e ele está aqui, ó. A hora que Jesus terminou de pregar, Jesus olha para Pedro e diz assim, vamos pescar? Então, querido, era sobre isso mesmo que eu queria falar contigo. Tá? Pescar coisa nenhuma. Você quer secar com a tua galera, pega um Uber e vai. Jesus diz assim, não, nós vamos pescar, nós não vamos coisa. Ó, escuta, você tira esse S agora. Você quer, vai você. Eu tentei pescar a madrugada, não pesquei nada. Tem um Bob Esponja, tem um procurando um Nemo, não consegui nada. Então o negócio é o seguinte, vai você. Aqui eu não vou pescar. Preciso ir embora para casa dormir, é o negócio, minha sogra mora comigo. Então o negócio é igual, vai pescar você. Jesus diz, não, você vai comigo. Não, você vai comigo. Não, você vai comigo. Não, Pedro, eu não estou pedindo, eu estou mandando. Que para alguns Jesus pede, para outros Jesus, o Senhor manda eu dizer para algumas pessoas aqui, não importa da forma que eu tenha que trazer você, nunca perdi batalha e não vai ser agora que eu vou perder. Não interessa de que maneira eu tenha que trazer você até o meu altar. Eu nunca perdi batalha e não vai ser agora que eu vou perder. Eu manchei a tua testa com sangue e nada pode impedir ou apagar a obra que eu tenho com você a partir de hoje. Então pode adorar e exaltar, porque vai acontecer milagres. Aqui, ó. Leva o barco para a maré alta. A hora que Pedro está na maré alta, ali era perigoso demais. Jesus diz assim, ó, lança a rede. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Meu avô era pescador. Meu pai é pescador, sou de uma família de pescador. E eu só vou te adiantar, hoje o mar não está para... mas eu quero saber em que momento eu pedi sua opinião. Lança a rede. Não, mas lança a rede. Acabei de lavar. Lança! Olha, eu só vou lançar por causa da tua palavra. A hora que Pedro lançou, ele sente puxar a rede. Eu vejo ele olhando para Jesus. Aí é eu que vejo, que eu tenho uma imaginação fértil. Tenta me acompanhar se você puder. Aqui, ó, eu vejo ele olhando para Jesus e diz assim, ó, ai, deve ser algum pneu. Pedro, ainda não existe pneu. Puxa, a hora que ele puxa, é tanto peixe, eu disse que é tanto, que o barco quase afunda. Ele tem que dar um sinal para os outros camaradas que estão no porto, aproximar o barco para dividir a pesca. A hora que ele chega com toda aquela pesca, ele fica tão maravilhado, que ele já pensa, eu vou montar um japa. Eu vou ganhar um dinheiro, cara, que eu já vendo temaki, eu já faço o hot roll, aí eu já vou vender a carta. Pedro, me segue. Então, mas agora eu fiquei rico, que eu vou montar. Pedro, me segue. É que eu vou agora comercializar, pagar. Pedro, me segue. Tem uma coisa que Jesus sabe, é cortar nosso barato, antes que fique caro. Me segue! Pedro olha para a pesca, olha para o pescador, olha para a bênção, olha para o dono da bênção, olha para o milagre, olha para o homem dos milagres. E ele fica com o pescador, o dono da bênção e o homem dos milagres. Melhor que a pesca é o pescador. Melhor que a bênção é o dono da bênção. Melhor que o milagre é andar com o homem dos milagres. Hoje o Senhor manda eu te dizer, você veio essa noite aqui por causa daquilo que eu tenho para te oferecer, ou você veio por quem eu sou? Porque quando você se aproxima de Deus por causa daquilo que você quer, você se afasta de quem Ele é. Quando você se aproxima de quem Ele é, Ele te dá o que você quer. E muitas vezes Ele não dá o que você quer porque Ele sabe do que você precisa. Então aquieta esse fogo no nariz.
Olha para quem está perto de você e diga assim: saiba que é tempo de você não desejar o que Deus não tem para você. Quem está entendendo, diga eu. E a Bíblia diz que começa a caminhada de Pedro com Jesus. Um certo dia Jesus está pregando, está todo aqui, ó, está todos os discípulos ouvindo a pregação aqui. Aí Jesus diz assim, ó: haverá um momento que eu vou ter que ser afligido, que eu vou ter que ser açoitado. Pedro se levanta e diz: para. Gente, tanta pregação da hora, vai pregar essa? Eu vou morrer, eu vou ser afligida. Não rola! Porque você não veio, ficou em casa. Não é o Cris, mas é o André Duran. Aí você começa a observar, olha aqui, ó, escuta para mim. Você começa a observar que ele começa a criticar a pregação de Jesus. Você tem mensagem tão linda, prega. Jesus olha para Pedro e diz assim, ó: aparta-te de mim, Satanás. Só fui dar uma dica. Que você sabe que tem pregação mais bonita: aparta-te de mim, Satanás. Que fica aí essa questão, né? A Bíblia relata que agora está todos os discípulos tentando expulsar demônio. Ninguém consegue. Pedro diz assim, ó: com licença, eu expulso. A hora que ele chega no demônio, o demônio envergonha ele, e Jesus diz: sai daí, Pedro. Essa casta de demônio só sai com... O que ele quis dizer? Que eu não jejuo? A Bíblia relata que agora Jesus convida todos os discípulos para o barco e atravessa o outro lado da lagoa para falar com Deus. A conversa se estende e ele diz para os discípulos: podem retornar, depois eu vou ao encontro de vocês. Eles entram no barco e começam a retornar. Pedro se levanta no barco e diz assim: gente, eu não ia falar nada, mas é melhor falar. Gente, se ele ficou lá e disse que vai voltar atrás da gente, vai voltar como? Se o único barco que tem, a gente está com ele. Não ficou um pé de pato, um tubo de oxigênio para ele vir nadando, mergulhando com as coisas, vendo os peixes para chegar até a gente. Gente, ele não vem, cara. Mano, a gente está lascado, a gente vai morrer sim, não há como negar. Eu vejo os discípulos dizendo, se ele diz que vem, é que ele virá. Não vai vir, gente, agora ele vai morrer, começou a tempestade. De repente Jesus vem andando sobre as... Ele vem andando sobre as... Todos os discípulos começam a gritar: é um fantasma, é um fantasma, é um fantasma. Jesus diz: não temas, sou eu. Todos os discípulos acreditam, menos um. Não, se é um fantasma sim. Pedro: sou eu. Mentira, você é um bicho papão, sinistro, feio. Chamar um caça-fantasma para você, você é um fantasma. Pedro: sou eu. Não é um fantasma. Pedro: sou eu. Não é um fantasma. Pedro: sou eu. Se é o Senhor, manda eu ir ter contigo. Vem, Pedro. Ele vai caminhando sobre as águas, de repente vem um vento contrário, e ele tira os olhos de Jesus. Obstáculo é tudo aquilo que você vê quando os teus olhos não estão em Jesus. Obstáculo você só consegue enxergar quando você não está olhando para Jesus. Porque quem olha para Jesus não vê ventos contrários. Quem olha para Jesus não vê barreira, não vê problema, não vê obstáculo. A hora que ele tira os olhos de Jesus, ele afunda. A hora que ele tira os olhos de Jesus, ele... E a hora que ele afunda, ele quase morre... Não vi, ele quase morre. Quem disse isso para vocês? A Bíblia diz no Evangelho de João 21 que Pedro era filho de pescador, sabia nadar. A Bíblia diz no capítulo 21 de João que ele nadava de frente, de trás, cachorrinho, borboleta, cravo de 2, cravo de 3, boiava. Quem falou que ele quase morreu afogado? Bispo Júnior. Agora você vai ficar silenciosinha. Quem foi que falou? Quem falou, deixa eu dizer, você acertou. Você acertou. Você é uma doida, você acertou mesmo. Ele quase morreu afogado. Como se ele sabia nadar? Quem fez natação sabe. Natação é uma técnica. Mas quando Jesus quer te provar, técnica nenhuma funciona.
Tem muita gente que acha que pode resolver o que Deus tem com ele com técnica. Tem muita gente que acha que pode viver a glória e a unção de Deus com técnica. Tem muita gente trazendo para o púlpito técnica, mas não está trazendo Deus. Hoje o Senhor manda eu te dizer: se eu quero tratar com você, técnica nenhuma funciona. Se eu quiser tratar com você, técnica nenhuma funciona, a fim de que você saiba que você é totalmente dependente da minha glória, totalmente dependente da minha unção, totalmente dependente das minhas promessas e dos meus propósitos na tua vida. Hoje o Senhor manda eu te dizer: tem gente que diz que você não avançaria porque falta técnica. Tem muita gente dizendo que você não ia crescer porque te faltava anel, te faltava diploma. Hoje o Senhor manda eu dizer para algumas pessoas que estão aqui: aonde eu vou te colocar, a boca que falou vai ter que desfalar, a mão que apedrejou vai ter que aplaudir, porque um tempo novo começa na tua vida hoje, diz o Senhor. É hoje. Hoje o Senhor manda eu te dizer: o que eu tenho para fazer na tua vida é com ou sem técnica. Jesus convida os discípulos para o Monte da Transfiguração. E ele diz: vem João, estou aqui. Vem Tiago, estou aqui. Vem Pedro, estou aqui. Vamos subir. A hora que Jesus chega no Monte da Transfiguração, ele se torna o próprio Deus. Escuta, ele se torna em glória o próprio Deus. Desce para conversar com ele junto com Elias e Moisés. Escuta, junto com Elias e... Gente, a conversa estava santa. Escute, a conversa estava... Quem atrapalha? Pedro olha para João e Tiago diz assim: eu preciso ir lá falar uma coisa, que tive uma ideia. Pedro, fica aqui. Não, eu vou lá, preciso falar uma coisa, tive uma ideia. Pedro, fica aqui. Me solta, João. Pedro chega lá e diz assim: excuse me. Com licença. Jesus. Moisés, Elias, ó. Nice to meet you. Muito bom, tá aqui, ó, tá, coisa rápida. Basicão. Ó, tava no meu lugar, tinha uma ideia. Que tal a gente faz um piquenique? Sabe, monta umas cabanas, escoteiro, uns nó de escoteiro. A gente faz, Jesus só dá uma olhada. Sabe quando o teu amigo te dá aquela olhada que você sabe que você fez besteira? A hora que Jesus dá uma olhada para Pedro, ele diz: tá bom, não está mais aqui quem falou. A hora que ele volta para... Se eu sou João, eu olho para ele a hora que ele volta e eu pergunto: o que foi que você fumou? O que você fumou? A hora que eles estão descendo do monte, Jesus olha para Pedro e pergunta: o que foi aquilo lá em cima, Pedro? Melhor ninguém saber o que você fez, viu? Jesus começa agora a lavar o pé de todos os discípulos, até o de Judas, mas tem um que não quer dar o pé. Não, meu pé o senhor não vai lavar. Pedro, dá o pé. Não, meu pé o senhor não lava. Pedro, o senhor não é manicure. Meu pé não, Pedro, dá o pé. Não, meu pé não. Se eu não lavar teu pé, você não tem parte comigo e eu não tenho parte. Pode me lavar inteiro. Pedro, não é inteiro, é o pé. O que eu faço agora tu não entendes, mas vai entender depois, porque eu sou um Deus que complico, mas depois explico o porquê compliquei. A Bíblia diz que está todos os discípulos conversando, Jesus entra no meio da conversa e diz assim: com licença, desculpa atrapalhar a conversa de vocês. Pedro, eu estava orando e o diabo veio conversar comigo. O diabo pediu você para mim. E eu tive que repreender ele. Eu vejo Pedro dizendo assim: ah, valeu. Olha que Jesus sai, eu vejo Pedro dizendo: ai, que chato. A conversa estava tão legal, tinha que vir com isso, já tenho medo escuro. Pedro, Satanás quer você, Pedro. O diabo pediu: ah, pelo amor de Deus, que é pai dele, tacar esse louco, meter esse louco em mim, estou fora. A Bíblia relata agora que está Jesus pregando dentro do cenáculo, mas tem um discípulo que está conversando lá fora. Sabe aquele obreiro que fica conversando lá fora? O cobrador de imposto passou, viu Pedro e disse assim: deixa eu fazer uma pergunta.
O teu mestre lá dentro, ele paga imposto? Pedro falou, claro que paga, todas as parcelas, certinho, sem atrasar, na casa lotérica. Então diga para ele que eu vim cobrar a parcela desse mês. Pedro entra dentro da igreja e fica no canto, olhando para Jesus. Sabe quando o obreiro fez besteira e a gente sabe que fez pela cara? Fica com aquela cara de que peidou, aqui, ó, aquela cara ali, ó. Jesus diz assim, ó, espera um pouco. Irmãos, já vou terminar a pregação. Espera só um pouco, só um pouquinho. Pedro, o que foi? Só uma coisa, uma dúvida, uma enquete, uma coisa rápida. O senhor paga imposto? Nunca paguei. Ô, lasqueira, o que foi, Pedro? O que foi, Pedro? O que foi? O cobrador de imposto está lá fora. E o que foi que você falou? Eu falei que o Senhor paga. Você e essa tua boca grande, precipitado, ansioso, passando na frente de tudo. Vai pescar. Não, ele não quer peixe, ele quer dinheiro. Vai pescar. Não, ele não quer peixe, ele quer dinheiro. Vai pescar. O primeiro peixe que você pegar, abre a boca. Tem a parcela para o meu imposto e para o teu. A Bíblia diz que estão todos reunidos. E aí Jesus diz na mesa da Santa Ceia: em verdade vos digo, um de vocês há de mim. Ele tinha acabado de voltar do Getsemane. Não. Estava pronto para ir. Um de vocês há de mim. Todo mundo olha para quem? Olha que todo mundo olha para Pedro, ele se levanta e diz: gente, não é eu, cara. Mano, eu prometo, dessa vez não é eu. Judas, fala, Ju, não é eu, mano, não é eu. Ele olha para Jesus e diz assim, ó: ainda que todos te deixem, eu todavia não te deixarei. Ainda que todos te abandonem, eu todavia não te abandonarei. Ainda que todos te larguem, se escandalizem em ti, eu porém nunca. Jesus pega o microfone e diz: pois em verdade eu te digo, que antes que o galo cante, você me negará por. Eu vejo ele voltando para o lugar dele dizendo: você está vendo, João? Mano, eu vou desviar. Cara, eu vou desviar. Desde que eu entrei nessa igreja é isso, você percebeu, né? Que desde que eu entrei nessa igreja, ser rico não é você. Eu não acerto uma dentro. Você já viu como eu vim para a igreja, né? Que foi tumultuado. Vai ter que pescar, vai ter que pegar. Rasguei a minha rede naquela pesca. Porque aquela rede eu paguei em 12 vezes. Na minha empresa de pesca que eu tinha. Depois eu fui dar um conselho na mensagem, que o esboço estava ruim. Todo mundo veio: sai dele, Satanás. Você viu quando eu afundei? Engoli tanta água. E ele disse o quê? Ao invés de dar um abraço, olha, está aqui uma respiração boca a boca. Não, homem de pouca fé. Eu quase morri, arranquei um peixe da boca. Tive que abandonar tudo com o momento de ficar rico. Não estou aguentando mais, mano. Eu não estou aguentando mais. Dessa vez eu vejo João dizendo: mas pensa pelo lado bom, ele curou sua sogra. A Bíblia relata que agora Jesus diz assim: eu preciso de oração, e eu preciso de 3 para orar por mim. Tiago, estou aqui. João, estou aqui. Pedro, eu vou, sou da intercessão. Sou canela de fogo, sou dos mantos, fly, der, gandô, plá, pli, plou. Subricanta névias, quantas névias. Eu estou aqui, ó.
eu vou orar. Então ora, porque eu preciso. No Getsemane, eles começam a orar. E a hora que Jesus volta, Pedro está. Pedro! Ai, pelo amor de Deus, o que foi? Me assustar desse jeito. Pedro, não é para dormir, é para orar. Ai, que eu dei uma desconcentrada, dormi mal essa noite, mas pode ir lá, que agora eu vou orar. Agora eu vou interceder, entrar nas regiões, vou entrar em batalha espiritual. A hora que Jesus volta pela segunda vez, Pedro está. Pedro, o que foi que eu tenho um sopro no coração, me mata de uma vez. Pedro, não é para dormir, é para orar. Não, eu falei agora, mas agora pode ir que eu vou. Jesus volta pela terceira vez, Pedro está. Pedro, o que foi? Você estava dormindo? Não, estava em espírito de oração. Não estava, Pedro. Você estava dormindo, eu acho que Deus quer me usar que nem José no sonho. Não é. Não é. O espírito é forte, a tua carne é fraca. E eu percebi, Pedro, você não tem capacidade de orar 1 hora. Falei, né? Você estava dormindo também. Mas quem não consegue orar 1 hora sou eu. Agora eu sou o bandido da Casa de Papel. Deixa eu dizer uma coisa, que eu estou aguentando essa perseguição agora. Eu não fico. A hora que Pedro já está decidido se afastar da igreja, os soldados prendem Jesus. Pedro diz assim: eu saio da igreja, mas antes eu faço um arregaço. Ele cata a espada para arrancar a cabeça do soldado. Ele não trabalhava em circo para cortar a orelha? A hora que ele vai cortar a cabeça do soldado Malco, o soldado Malco desvia, ele corta a orelha. A hora que ele corta a orelha, Jesus pega a orelha no chão e olha para Pedro. Pedro! Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Guarda a espada na bainha. Ele olha para João e diz assim: ó, fui. A Bíblia diz que a partir dali Pedro desvia. Escute. A Bíblia diz que a partir dali Pedro, não vi Pedro, até uma coisa que Jesus havia pedido para ele nunca mais fazer, ele voltou a fazer. A Bíblia diz que ele decidiu seguir Jesus de longe. Olha aqui para mim. Ele decidiu seguir Jesus bem de. E a Bíblia relata que seguindo Jesus de longe, a noite era fria, e ele para em uma fogueira para se esquentar. As pessoas olham para ele e dizem assim: tu não é evangélico, crente, tipo gospel? Eu não, tá louco? Fumou maconha? Sou nada. Sou ímpio. Não. Você se veste que nem evangélico? Não. Visto nada não. É impressão. Pedro sai dali e vai se esquentar em outro lugar. Olham para ele e dizem assim: eu te conheço da igreja. Nunca fui. Não, Você não ficava lá na porta como diácono? Eu não ficava lá dentro como... Não. Confundia. Muita gente parece comigo. É uma coisa assim louca. Sempre onde eu vou, nossa, vi alguém parecido com você. Não não sou eu. Insistiram, ele saiu dali, foi se esquentar em outro lugar. Alguém olhou para ele e disse assim: te conheço. Você andava com Jesus o Nazareno. Ele falou: de jeito nenhum. Andava, até o seu sotaque. Até o seu sotaque é igual dele. Você fala igual. Não. Pedro ficou tão nervoso que a Bíblia diz que ele começou a amaldiçoar Cristo. Na tua Bíblia está que ele soltou palavras frívolas. No original diz que ele amaldiçoou a Cristo. E a hora que ele amaldiçoou a Cristo, os camaradas disseram: com certeza você não andava com ele. Porque se você andasse com ele, jamais você teria o amaldiçoado. A Bíblia diz que a hora que ele ouviu aquilo, o galo cantou. Eu disse que o galo... E Jesus estava subindo as escadarias, com mais de 498 buracos nas costas.
com todo o tecido capilar sangrando por causa da coroa de espinho. O rosto desfigurado, porque não aguentaram bater nele com a mão, pegaram um pedaço de pau para desfigurar o rosto dele. Subindo as escadarias de Pilatos, lá em cima, ele olha para Pedro. E a hora que Pedro recebe aquele olhar, Pedro se retira. Escuta, a Bíblia diz que Pedro se retira. Pedro se e chora amargamente. Eu disse que ele se retira e chora. É isso que torna ele diferente de Judas. Judas traiu, Pedro negou. Judas traiu Pedro. Sabe qual é a diferença? Judas traiu e trouxe sobre ele uma condenação tão grande a ponto de entender que ele não merecia a vida. E tentou se enforcar. E não conseguiu. A Bíblia diz que o galho quebrou e ele desceu o precipício abaixo. As pedras cortaram o corpo dele e os órgãos saíram para fora. Nem para se enforcar prestou aquela macumba. A diferença de Judas e Pedro é que Judas trouxe sobre ele uma condenação. Escuta, ele trouxe sobre ele uma que ele não deu conta. Agora Pedro trouxe sobre ele um arrependimento. Por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Por que eu neguei? Por que eu neguei? Eu tinha dito na Santa Ceia que eu nunca faria isso. Por quê? Choro de arrependimento, choro de. Se de todos os discípulos, Judas era o mais perfeito e Pedro era o mais atrapalhado. Se de todos os discípulos o que menos deu trabalho para Jesus foi Judas, e o que mais deu trabalho para Jesus foi Pedro, desculpa, mas eu quero ser esse Pedro. Eu prefiro ser um Pedro atrapalhado do que um perfeito Judas. Eu prefiro dar trabalho todo dia e me retirar no arrependimento do que fizer algo cheio de demônios e botar a minha alma em condenação. Vigie com quem é perfeito demais, porque quando pisa na bola é para sempre. Sabe, Bispo Júnior, se tiver que investir em alguém aqui no Ministério Ágape, invista naqueles que te dão mais trabalho. Sabe aqueles que é só o sangue, a mão e o pé do anjo? Investe nesses. É duro quando você tem uma igreja que só tem Pedro. Cuidado com os perfeitos. Cuidado com aqueles que aparentemente não falham, não fracassam, não nos decepcionam. A primeira pregação de Pedro, ele ganhou 3.000 almas. Na segunda pregação ele ganhou 5.000. Seja um Pedro atrapalhado, mas não seja um perfeito Judas. Olha para quem está perto de você e diga assim: não permita que os seus fracassos impeça o seu futuro. Não, e eu só contei algumas coisas que Pedro fez. Nós poderíamos passar a madrugada aqui falando de todas as vezes que Pedro pisou na bola, que Pedro falhou, que Pedro escorregou, que Pedro deslizou, que Pedro errou. Hoje o Senhor manda eu te dizer: eu não quero saber o que você fez, eu quero saber o que você vai fazer com o que você fez. Você vai pegar aquele teu fracasso e vai desistir? Você vai pegar aquela tua decepção e vai parar? Você vai pegar aquela traição, aquela quebra de aliança,
Você vai pegar aquela tua falha, você vai pegar aquele teu deslize e abandonar a Cristo? Ou você essa noite vai juntar os cacos, vai recolher os pedaços, vai sacudir a poeira, vai dar a volta por cima e declarar: maior ainda é aquele que está comigo, maior ainda é aquele que está comigo, maior ainda é aquele que está comigo. Diga assim comigo: as minhas falhas, os meus fracassos, as minhas decepções não vai impedir as minhas vitórias. E aí, que tipo de cristão você é? Você é que nem Judas, que quando faz algo, traz uma condenação sobre você? Pode parar de tocar esse teclado um pouco. Você pode tocar lá para mim, esse teclado? Você consegue tocar? Eu vou te dar uma partitura que eu trouxe ali, e você toca para mim com a partitura. Consegue? Não, tentar não dá para mim. Você lê partitura? Escreve partitura? Não, então você não vai conseguir. Tem como ele ler a partitura que eu der para ele? Se ele disse que não sabe, tem. Até quando você vai ficar cobrando algo de você que você não dá conta de dar? Eu só fiz uma conjectura aqui com ele para você entender que Pedro trouxe uma condenação sobre ele a ponto de entender que ele não merecia a vida. Ah, mas ele era cheio de demônio. Eu sei, mas tem gente que sem demônio bota um peso sobre ele que ele não dá conta. Até quando você vai ficar com essa cobrança sobre você? Até quando você vai ficar arrastando esse peso no teu ombro? Até quando você vai ficar exigindo de você algo que você não é capaz de oferecer? Não tem como eu colocar alguém naquele teclado que não tenha noção de música. Não tem como eu colocar alguém aqui para pregar se não tem noção de Bíblia. Até quando você vai ficar cobrando algo de você que você não dá conta? Até quando você vai ficar exigindo algo de você que você não é capaz de oferecer? Ah, mas meu pai nunca me deu carinho, ele nunca teve. Ah, mas minha mãe nunca me abraçou, a mãe dela nunca abraçou ela. Como é que a pessoa pode dar o que ela não tem? Mas você tem a oportunidade de resolver tudo isso em Cristo. E você vai cruzar os braços. Diga comigo: eu preciso entender os 7 passos do fracasso. Não, diga: eu preciso entender os 7 passos do fracasso. O primeiro fracasso de Pedro foi quando ele disse: eu, porém, nunca. Todo mundo vai te deixar. Os 11 aqui, eu nunca. Os 11 aqui vai te negar, eu nunca. Os 11 aqui pode te trair, eu não faz parte da minha índole, não faz parte da minha criação, do meu caráter, não faz parte do meu perfil psicológico. Porém eu nunca, nunca subestime um ponto forte seu. Nunca subestime um ponto forte seu. Primeiro passo do fracasso é subestimar em você um ponto. Foi-se o tempo que o diabo queria arrebentar a gente nos nossos pontos fracos. Foi. Isso era a época que meus pais eram da Deus é Amor. Agora o diabo não quer derrubar eu e você nos nossos pontos fracos. Agora o diabo quer te fazer fracassar nos seus pontos fortes. Não, quando eu toco, não, quando eu danço, quando você não viu eu cantando, você não viu eu pregando, você não viu eu não subestime um ponto. Eu tenho um ponto forte. Quer um conselho? Guarda ele, esconde ele, não se gaba, não desfile com ele. Mas tem algo que eu faço bem aqui, eu tenho que mostrar. Não precisa. Deus, no tempo certo, mostrará para cada um quem é você. Você não precisa desfilar com um talento teu, com um dom teu. Você não precisa se mostrar com nada. Há um tempo determinado para todas as coisas, príncipe. Eu,
porém nunca. Ele subestimou um ponto forte. Ele subestimou um ponto. Não seja soberbo subestimando algo que você sabe que você dá conta, que você consegue fazer bem. Guarda o contato. Guarda o contato. Guarda o contato. Segundo passo para o fracasso. Qual é o passo que eu estou? Qual é o passo? Segundo, agora o segundo. Ele foi se esquentar na fogueira. Um disse assim para ele: você andava com o Nazareno. Se ele dissesse que ele andava com Jesus, o negócio ia estreitar para ele, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Então ele percebeu que ele ia agradar o pessoal se ele dissesse. Se ele dissesse sim, eu sou da comitiva dos 12, ele ia provocar consideração ou raiva? Respeito ou rejeição? E para não sofrer raiva, rejeição, ele disse não. Segundo passo do fracasso é falar o que as pessoas querem só para fazer parte do grupo, só para não ser removida do WhatsApp, só para fazer parte da panela, só para ficar no meio da galera. Escuta, se eu tiver que falar o que você quer ouvir para poder voltar em Cuiabá, eu não vou voltar nunca mais. Sabe por quê? Se tem uma coisa que eu aprendi, não é falar o que você quer ouvir, mas é falar o que Deus colocou na minha boca, te respeitando. Olha para quem está perto de você e diga assim: chega de ter medo de desagradar. Não dá para agradar todo mundo. Você quer ficar na igreja? A primeira coisa que você tem que entender é quem te chamou. A segunda coisa que você tem que entender é para quem você está fazendo essa obra. E a terceira coisa que você precisa entender: teu ministério não é para agradar os outros. Gostou, gostou, não gostou, não tira xerox. Olha para quem está perto de você e diga assim: adore mais a Deus, exija mais de você e espere menos dos outros. Você acha que eu vou dizer algo só para você me elogiar? Você acha que eu vou fazer algo só para ser aceito? Só para você me adicionar? Só para você dar like? Eu não preciso disso, campeão. Não importa em quantas fogueiras eu passar, eu vou ser quem eu sou, porque eu descobri quem Deus é em mim. Olha para quem está perto de você e diga assim: para de passar metade da tua vida agradando os outros. Mas se eu falar isso, ela não vai gostar. Mas se eu falar isso, o que ele vai pensar de mim? Não interessa. Gostou, gostou, não gostou, conversa com o Batman aqui, ó, desse lado. Olha para quem está perto de você e diga assim: Deus não te chamou para ter medo de desagradar. Só que assim, para você não ter medo de, você tem que aprender a não se ofender, porque tem contra-ataque. Se tem uma coisa que eu pedi para Deus, foi um coração sensível, mas um lombo duro, grosso. Então, para você me ofender, você tem que engolir todos os Exu, fazer gargarejo com o inferno e vir. Porque se tem uma coisa que Deus me dá para certas pessoas, é um semblante duro e um coração frio. Eu cansei de chorar por quem não presta. Eu cansei de ficar remando e comprometer todo mundo no navio por causa de Jonas. Eu cansei de insistir em quem não quer. Eu sei permanecer, mas eu sei também não insistir para sempre. Chega de você caminhar uma jornada para quem não dá um passo por você. A gente percebe quando a amizade acabou, quando só a gente é o amigo, só a gente liga, só a gente visita, só a gente faz. Dá um tempo. Para agradar, ele passa dizendo nas 3 rodinhas: não andei, não conheço, nunca estive com ele. Na 3ª rodinha, até maldição ele libera. Ele fica tão nervoso de ser identificado, tão nervoso de desagradar aquele povo, que ele começa a amaldiçoar. Esse é o problema do nervosismo.
ele leva eu e você ao terceiro passo do fracasso. Se o primeiro passo é subestimar um ponto forte, se o segundo passo é querer agradar todo mundo, o terceiro passo é você falar sem pensar. É você falar sem? É você falar sem? E é comprovado cientificamente que o ser humano só fala sem quando ele está nervoso. Porque o nervosismo impede o cérebro de receber oxigênio. Aqui, ó, toda pessoa nervosa não tem oxigênio no cérebro, não tem oxigênio no cérebro. E a pessoa fala sem pensar. Então, quando a pessoa está muito nervosa, eu olho para ela e falo assim, ó. Para a pessoa entender que falta oxigênio ali. E aí a pessoa fala sem pensar, a pessoa fala sem. Agora olha aqui para mim. A maneira que você lida com o teu nervosismo é que determina se você tem ou não tem demônio. Porque tem gente que nervoso fala palavrão, quebra tudo, sai do grupo, bloqueia. Aí tem um kit Exu na sua vida. Não, diga sem medo de ser feliz para quem teve a coragem de sentar do teu lado. Diga para ele, a maneira que você lida com o nervosismo é que determina se você tem ou não demônio. Nervoso, ele começa a amaldiçoar a Cristo. E o próprio Cristo dizia que o diabo usava a boca de Pedro. Terceiro passo do fracasso é falar sem pensar. É falar sem pensar. Eu disse que é falar sem? É falar sem? Mas a hora que o galo cantou, eu disse que a hora que o galo... Não vi? A hora que o galo... Ele fez isso aqui. Ele fez isso aqui. Ele fez isso aqui, ó. Quarto passo do fracasso é não saber se retirar. A hora que o galo cantou, ele reconheceu que ele tinha errado. Ele reconheceu que ele tinha fracassado. Ele reconheceu que ele tinha deslizado. Ele reconheceu que ele tinha caído. Ele se retirou. Ele se retirou. Eu disse que ele se... Não ouvi, ele se... Hoje em dia, o músico pecou e continua tocando. O camarada está em adultério e continua pregando. O camarada está usando droga e continua dançando. Enquanto essa geração não aprender a se retirar, para de tocar, campeão, você não está bem. Para de cantar, você não está bem. Para de pregar, você não está bem. Quando é que a gente vai continuar empurrando o ministério com a barriga se a gente não está bem? Eu não vou deixar vocês colocarem em uma posição que eu não estou, simplesmente porque Deus me usa. Eu não vou ser um impostor em cima desse altar, e eu não vou deixar você pensar algo de mim, só para satisfazer. Não. Se eu não estou bem, eu tenho que me sentar, ser curado, ser ministrado, ser discipulado, ser orientado. Sabe por quê? Pessoas feridas ferem pessoas. Pessoas machucadas machucam pessoas. E o seu coração não pode ser uma bênção se ele estiver sangrando até a morte. Nada muda se nada muda. Mas pessoas transformadas transformam pessoas. Pessoas curadas curam pessoas. Pessoas saradas saram pessoas. E Deus não pode exaltar uma pessoa ferida, porque senão a hora que ela chegar lá, ela vai fazer com os outros o que fizeram com ela. Se retira, chora. A glória da segunda casa existe e ela será maior que a da primeira.
Porque aonde abunda o pecado, transbordou a graça. Aonde tem muito pecado, a graça transborda. Aonde tem muito pecado, a graça transborda. Aonde tem muito pecado, a graça transborda. E graça é um favor que você não merece. Não é autorização para pecar, mas é uma capacidade de vencer o pecado. Graça, graça, graça. Quer viver a graça? Se retira e chora. Se retira e chora. Olha para quem está do teu lado e diga assim: aprenda a se retirar quando você não estiver bem. Quarto passo do fracasso é não aprender com Pedro a se retirar. Quinto passo do fracasso é achar que Deus não sabia o traste que você era. Quando Jesus chamou Pedro no meio dos discípulos e disse: ó, essa madrugada o diabo pediu você para mim. E ele disse para mim que iria fazer isso com você. Tive que orar para Jesus. Já sabia. Jesus já sabia. Eu disse que Jesus já. Imagine 10 coisas que você faz e ninguém sabe. Jesus sabe. Imagine aquilo que você faz no escuro debaixo da cama. Jesus viu. Ele sabe quem você é, campeão. Você pode se esconder do Bispo Júnior. Você pode se esconder de mim. De Jesus não. Ele sabe quem você é. E Ele manda eu te dizer: eu vim acertar algumas coisas com você hoje aqui. Deus não une pessoas, Ele une propósitos. E Deus permitiu eu desembarcar essa noite aqui, porque tem algumas situações pendentes, algumas pontas soltas que Ele precisa resolver com você essa noite. A Bíblia relata que Jesus sabia. Jesus sabia. Diga comigo: Ele sabia. Ele conhece as minhas quedas. Ele conhece as minhas fraquezas. Ele conhece os meus deslizes. Ele conhece os meus fracassos. Sexto passo do fracasso. Eu já estou terminando. Sexto passo do fracasso é deixar o diabo minimizar o nosso pecado. Porque toda vez que você vai fazer algo de errado, o diabo fala: mas todo mundo faz. Tem pastor que faz. Ih, você não é o primeiro a fazer isso não. Um monte de pastor aqui de Cuiabá já fez. Aqui de Várzea Grande fez. Você só é um membro, não vai. O diabo minimiza o pecado. Depois que você peca, ele maximiza. Ele fala: vai, sua escrota, sua lixo, sua carniça. Vai para a igreja agora, seu fedor, sua endemoniada. Aí você já não consegue mais vir para a igreja. Você não consegue mais cuidar das crianças. Já não consegue mais desenvolver o teu trabalho. Sabe por quê? Antes de você pecar, o diabo disse que era suave. Depois que você pecou, ele jogou lá em cima o nível do teu pecado. Sexto passo do fracasso é você deixar o diabo achar que o que você fez não tem perdão. A Bíblia diz que por pior que seja o teu pecado, por mais sujo que ele seja, o Senhor é um lavandeiro e Ele tem o sabão certo para te limpar novamente. Diga comigo: não há como eu não viver o perdão essa noite. Se o meu Jesus ainda está perdoando, se o meu Jesus ainda está perdoando, eu disse que se o meu Jesus ainda está, quem é você para ficar se condenando? É Judas agora? Só porque você fracassou, você vai colocar uma corda no teu pescoço? Não, eu não fico mais na ágape. Ah não, aí eu caí de novo. Eu falei, ai pastor André, eu pequei. Então cata a senha e entra na fila, porque aqui todo mundo já pecou também. E o teu pecado não é pior que o meu só porque é diferente. E outra coisa, o meu pecado é um problema de Jesus e não teu. Não foi você que morreu na cruz por mim? Diga para quem está perto de você: o meu pecado é um problema de Jesus. Foi Ele que morreu por mim. Então faz o seguinte: cada um na sua. Cada um resolve o seu fedor com Cristo hoje. Não deixa o diabo trazer condenação no teu mistério. Não deixa o diabo anular a promessa de Deus na tua vida só por causa de um fracasso seu, só por causa de uma fraqueza, por causa de uma queda, por causa de um deslize. Chega!
diabo o controle do teu ministério. Sétimo e último passo do fracasso: abandonar o ministério. Pedro, por ter negado 3 vezes, ele abandonou o ministério. Eu disse que ele abandonou, nem Jesus de longe mais ele seguia, ele abandonou, ele não ouvi, ele, tanto é que a Bíblia diz que ele voltou a pescar, algo que Jesus tinha pedido em Lucas 5 para ele não fazer mais. Você percebe que o camarada desviou, abandonou o ministério, quando ele volta a fazer tudo aquilo que ele tinha parado de fazer quando ele teve um encontro com Jesus. Você percebeu quanta coisa você voltou a fazer? E aí vem dizer para mim que ainda está firmado, campeão. Ah, pelo amor de Deus. Ele abandonou. E a Bíblia diz que ele voltou a pescar. Ele voltou a João 21. Só que Jesus ressuscitado, eu disse, Jesus foi atrás dele. Jesus já tinha mandado um recado para ele, ele não deu ouvido. Você já leu Marcos 16, versículo 7? Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé vai ungir o corpo de Jesus no sepulcro. A hora que elas chegam lá, Jesus não estava mais lá. E aí ele, ressuscitado, ele pergunta: por que você procura quem está vivo no meio dos... Vai até Jerusalém e diga para os meus discípulos que eu estou esperando eles na Galileia. Aqui. Vá a Jerusalém e diga para os meus discípulos que eu estou esperando eles na... Escuta, avisa Pedro também. Espera um pouco, mas Pedro não era os discípulos também? Sim ou não? Sim ou não? Não, tinha desviado. Por isso que ele abriu um parêntese. Vai para Jerusalém e avisa aos meus que eu estou esperando eles na Galileia. Mas espera um pouco, avisa Pedro também, que ele desviou, mas eu estou de olho nele ainda. As mulheres chegam em Jerusalém e dizem: gente, vocês têm noção? Acabamos de chegar do cemitério. Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou. E eles dizem: nós já estamos sabendo. Os 2 discípulos que estavam indo para Emaús comentou com a gente que o caminho todo ele foi. Então, e ele mandou um recado. O que foi, Maria? Ele está esperando todos vocês na Galileia. Ele está esperando todos vocês Ela sai da igreja e ela vai lá no rio. Quem está lá todo desmanzelado, barbudo, sujo? A pessoa quando desvia, está na cara. Ela vai até lá e ela fala assim: você tem que tomar cuidado para falar com desviado. Pedro, oi. Maria, oi, não sei se eu falo boa tarde, a paz do Senhor, eu sei, sumido da igreja, né? Aconteceu umas coisas, Maria. Pedro, é rápido. Eu estou vindo do cemitério. Aconteceu alguma coisa, Maria? Eu fui ungir o corpo do nosso mestre. Que bonito, Maria. Parabéns. Só que ele não estava lá. Como assim, Maria? Não estava, Pedro. A gente ficou desesperado. Eu comecei a gritar. A Maria, mãe de Tiago, começou a gritar também. Salomé começou a gritar. E de repente ele apareceu, Pedro. Me explica isso, Maria. Ele apareceu e ele disse para nós, porque nós estávamos procurando quem estava vivo no meio dos mortos. Maria, então é verdade o que ele sempre disse para nós? O templo seria desfeito e refeito em 3 dias. Sim, Pedro. E ele pediu para todos os discípulos ir para a Galileia. Nossa, Maria, que lindo. Só que a hora que eu estava vindo embora, ele me chamou de novo. Ele disse: Maria, vai atrás de Pedro.
E fala para ele que eu estou esperando ele também. Pedro olha para ela e diz assim: como assim? Ele falou que está esperando você. Ele não falou mais nada? Não, ele falou só que estava te esperando. Não falou assim de um galo que cantou e... sei lá, os galos cantam, né, Maria? Não falou nada assim de galo cantar. Não, Pedro, não sei o que você está falando. Faça uma força para estar lá, Pedro. A Bíblia diz que na Galileia todos os discípulos estavam ali. Eu disse que quantos estavam? Inclusive Tomé duvidou de Jesus. Jesus teve que dar as feridas para ele tocar. E a hora que Jesus viu Pedro, sabe o que Jesus falou para ele? Pergunta para mim, o quê? Oi? Não sei, a Bíblia não fala. Vocês acreditam, gente? O encontro do século. Jesus fala com Tomé, mas Pedro, que estava com o coração na mão, estava naquele drama. A Bíblia não fala. Gente, eu li todos os evangelhos. Eu voltei para Sofonias. E a Bíblia não fala nada. Nada! Aí eu falei, Deus, por que não está escrito o que Jesus falou com Pedro? O que resolveu? Que treta foi essa que deu? O Senhor disse assim para mim: o meu tratar com o homem não é da conta de ninguém. Beleza. É que eu ia pregar, mas beleza. O que você fez e que precisa ser tratado por... é ele e você. Você não precisa publicar, não precisa tirar selfie, não precisa filmar. Hoje o Senhor manda eu te dizer, tem situações aí que aconteceu na tua vida que é eu e você, diz o Senhor. Não é da conta de ninguém, é eu e você que vou resolver. É eu e você que vai resolver isso hoje. É eu e você que vai resolver isso hoje. É eu e você que vai resolver isso hoje, diz o Senhor. Mesmo Jesus tendo esse encontro com Pedro na Galileia, ele ainda estava frio na fé e foi pescar. Só que Jesus foi atrás dele com o corpo ressuscitado. Enquanto ele estava pescando, Jesus andando na areia da praia. Aí Jesus faz isso aqui, ó. Ei! Era uma distância de 100 metros. Quantos metros eu disse? Ei! Pedro lá do barco está assim: o que foi, campeão? Qual é que é? Jesus diz assim: traz uns peixes para mim. Pedro olha para o barco e diz assim: sacanagem. Não pegamos nem para a gente, ainda o camarada está pedindo. Escuta aqui, guerreiro. Tem peixe não, mano. Não pegamos nem para nós, ainda vamos levar para você. Jesus dá um sorriso assim: esse é o meu Pedro. Tem coisas que não mudam. Jesus dá uma risada e diz assim: ó, ô Pedro, lança a rede do lado direito. A hora que Jesus dá uma direção, a hora que Jesus dá uma... João olha para ele e diz assim: é o Senhor. A hora que João olha para ele e diz: é o Senhor. A hora que João olha para ele e diz: é o... Me empresta uma roupa. Não sei se ele estava de sunga, de zorba, não sei. A Bíblia diz que o jeito que ele estava vestido impedia ele de se apresentar até Jesus. Me dá uma roupa, me dá uma roupa. Não, Pedro, a gente vai dar. Não, pode lançar a rede do lado direito, porque se ele dá direção tem milagre. 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 Me dá uma roupa. A Bíblia diz que Pedro foi a nado. Pedro foi a... E a hora que ele chegou na praia, Jesus já estava com uma fogueira acesa. Escuta, Jesus já estava com uma fogueira. Eu não ouvi uma fogueira. E tinha acabado de tirar do fogo peixe e pão.
o famoso McFish, que foi Jesus que criou. Jesus fez um McFish, deu para ele comer, chamou ele bem perto da fogueira. A hora que Pedro olhou para a fogueira, o olho dele encheu de lágrima. Porque tem coisas que, se Deus não trouxer à nossa memória, Ele não resolve. Lembra de onde você caiu e se levanta. Às vezes, se Deus não faz a gente pegar o caminho de volta, eu e você não consegue superar muita coisa. Eu não sei se aqui tem um ministério de cura interior, mas é bom, uma igreja precisa ter um ministério de cura interior, um ministério de intercessão, de libertação, para poder funcionar. Sabe por quê? Porque quem trabalha com a alma não pode trabalhar com o espírito. Quem trabalha com a alma, com o espírito, não pode trabalhar com o demônio. Às vezes o ministério de intercessão faz cura interior, faz libertação. Tudo bem, tem capacidade? Tem, mas é bom dividir. Porque tem gente que nasceu para trabalhar com a alma. Memórias, recordações, traumas, abusos, violência, codependência, a busca no outro pelo algo que em algum momento faltou em você, a projeção. Escuta, quando eu vou fazer trabalho de cura interior, eu vou clinicar alguém, eu peço para aquela pessoa trazer à mente a memória mais antiga, a memória mais... Se você se lembra de alguma coisa que aconteceu na tua vida dos 6 anos para trás, você precisa passar por cura interior. Não é normal. Uma pessoa psicologicamente, emocionalmente, sentimentalmente saudável não tem lembranças anteriores aos 6 anos. Se você lembra de algo aos 4 anos, aos 3 anos, aos 2 aninhos, você precisa passar por cura urgente. Isso não é saudável, nem psicologicamente, nem por psicanalistas e nem na igreja. Às vezes, se Deus não trouxer à nossa memória algumas lembranças, não tem cura, não tem. Então Jesus tem que trazer de volta ao cenário e dar um novo significado. É assim que a gente trabalha na cura interior. A gente traz o cenário e muda o espetáculo. É delicado. E normalmente um trabalho de cura interior começa e não tem hora para terminar. A pessoa chora, a pessoa grita. Eu amo fazer. Deixa eu te contar um caso, rapidamente. Um rapaz com 24 anos com síndrome do pânico. Síndrome do pânico é o medo excessivo de morrer. Todas as células do corpo reagem como se fossem os últimos segundos da vida. A síndrome do pânico provoca no teu corpo a sensação nos próximos minutos de morte. Ou seja, todo o teu corpo se comporta como se fosse morrer nos próximos minutos. É horrível. Fazendo o trabalho de cura interior, trouxemos do rapaz a memória mais antiga. E ele disse: eu me lembro que aos 4 anos, eu estava atrás de uma cômoda amarela na sala. Meu pai estava com as malas prontas e ele dizia para minha mãe: já que você não quis abortar essa criança, ela é o motivo da nossa separação. Esse garoto devia ter morrido. E o pai bate a porta e vai embora. Chamei a mãe, porque a mãe não estava mais com o pai. A hora que contamos para ela, ela falou: impossível. Ele tinha 2 aninhos. E ele achando que tinha 4. Ele falou da cômoda amarela, das malas. Ele falou com essas palavras. Ela falou assim: na verdade, eu tentei o aborto com uma agulha de crochê. Sofri uma hemorragia e fiquei entre a vida e a morte no hospital. O pai dele nunca soube. Depois dos 4 meses, a criança já entende tudo o que acontece do lado de fora da barriga. Isso chama psicomemória, memória celular, registros que o feto faz na alma e que precisam de interpretação ao longo da vida. Quando ela furou com a agulha de crochê, o bebê entendeu que estava sendo pela mãe rejeitado e ela tentou matá-lo. O primeiro medo da morte veio ainda dentro do... O segundo medo da morte foi quando o pai bateu a porta e disse: ele deveria ter morrido.
Tudo isso desencadeou aos 24 anos numa síndrome do... Você dá um novo significado dentro da palavra, com oração e jejum, o rapaz foi liberto. Esse é um dos casos mais leves que eu posso contar por causa das crianças que estão aqui. Mas eu vou voltar para contar os hard. A hora que Jesus colocou Pedro perto da... Estava lembrando ele da fogueira que estava acesa quando ele negou a Cristo por... Jesus acende uma fogueira e faz ele se lembrar da fogueira que derrubou ele. A lágrima vai caindo e Jesus pergunta para ele: Pedro, tu me... Eu vou encerrar a mensagem dizendo isso. Tu me amas na nossa Bíblia. Eu aconselho todo mundo a comprar uma Bíblia no original, no hebraico. No original está escrito assim: Pedro, tu me agapeia? O que você sente por mim é ágape. Aí no original diz que Pedro responde assim para Jesus: não, o que eu sinto por ti é philo. Aí Jesus pergunta para ele: Pedro, não é ágape? Ele diz: não, Senhor, é philo. Jesus pergunta pela terceira vez: Pedro, tu me agapeia? Eu quero ágape. E ele se entristeceu pelo Senhor ter cobrado dele um amor que ele não. Ele disse: não, Senhor, tu sabe de todas as coisas, eu falhei até o dia de hoje, mas dessa vez eu não vou falhar. Não é ágape, eu estou sendo sincero, é philo. Jesus estava pedindo para Pedro um nível de amor que ele ainda não, e ele já tinha fracassado tanto. Naquela fogueira, ele estava mudando o cenário. Naquela fogueira, ele estava refazendo o ministério dele. O Senhor disse assim: já que o que você sente por mim não é ágape, é philo, não tem problema, eu vou te usar no philo, até que ele se torne... Em que momento o philo se tornou ágape em Pedro? Quando ele foi crucificado de cabeça para... E não aceitou morrer que nem Jesus, por não se sentir digno. Pode me virar de cabeça para baixo. O que eu sinto por ele é ágape, é tão forte, é tão forte para mim se colocar no meu lugar, cabeça para baixo. Três vezes ele negou, mas 3 vezes ele assumiu que sentia um amor por Deus, por Cristo. Podia não ser o amor que ele queria, mas era o que ele tinha. Deus não quer que você adore a Ele com aquilo que você não tem. Deus quer que você adore a Ele nas condições que você tem. Uma vez eu ouvi um filósofo dizendo: faça o teu melhor nas condições que você tem, até que você tenha condições melhores para fazer melhor ainda. A vida é curta demais para ser pequena. Então não torne ela pequena sendo mentiroso, demonstrando o que você não sente. Se é ágape, irmão. Se é philo, é philo. Se é eros, é eros. Só não se apresente diante de Deus mostrando uma coisa que você não tem. Por favor, se coloque de pé onde você está. Eu te peço, por gentileza.